Como todos sabemos, o mundo vive dias difíceis. Assim sendo, a internet tem sido inundada com profecias de todos os tipos. Se repararmos, acontece sempre o mesmo quando vivemos em situações mais delicadas, visto que é mais fácil fazer a associação da profecia com o momento vivido. No entanto, algumas são difíceis de interpretar, como é o caso das do famoso Nostradamus. Já outras são bem mais lineares e concisas, e é estas que iremos abordar aqui. Nos dias que correm, é inegável que a maior parte das notícias dizem respeito à guerra na Ucrânia. Mas e se esta guerra tivesse sido profetizada há décadas atrás? E não por uma, mas sim por 4 pessoas diferentes, de diferentes nacionalidades. Hoje, iremos saber todos os pormenores. Beata Aiello. No dia 10 de abril de 1895, nasceria uma menina com dons especiais. Isto na vila de Cosenza, região de Calábria, em Itália. Ainda muito nova, Helena entraria na vida religiosa, e a mesma rapidamente ficaria conhecida pelas suas previsões. Os seus pais, Pascal e Teresa, encomendaram a formação religiosa da filha às freiras do Preciosíssimo Sangue. Mas após passar por dolorosas doenças e cirurgias sem anestesia, as freiras julgaram que Aiello não tinha qualquer hipótese de aguentar o processo e enviaram-na para casa a pensar que a mesma iria falecer rapidamente. Alegadamente, esta foi milagrosamente salva por Jesus. Assim sendo, esta decidiu fundar a Congregação das Irmãs Mínimas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Existem alguns exemplos de previsões bem-sucedidas por parte da Beata Aiello. Vale a pena destacar a correspondência que esta tinha com a irmã do então líder máximo da Itália, Benito Mussolini. Ao ter uma das suas visões, esta exortou que o mesmo não participasse na fatídica Segunda Guerra Mundial, porque segundo Helena, se isto acontecesse, o líder italiano teria uma morte inesperada. Claro que o fascista italiano decidiu ignorar o aviso e acabou mesmo por ser executado de forma inesperada juntamente com a sua mulher, isto por partisãs antifascistas, também conhecidos por serem a resistência italiana. A partir desta e de outras visões concretizadas, a Beata Aiello foi ficando cada vez mais famosa. Entretanto, esta viria a falecer em Roma no ano de 1961, e foi a partir dessa época que as suas previsões foram cada vez mais divulgadas, assim como os seus milagres. Depois de sabermos mais sobre a história de Helena Aiello, devemos perceber que a mesma fez inúmeras outras previsões e que não diziam apenas respeito a uma pessoa, mas sim ao mundo como um todo. Inclusive, é interessante ver como todas as profecias das 4 pessoas que serão abordadas no vídeo se irão interligar, assim como é curioso perceber que o nome da Rússia prevalece em todas elas. E a Beata Helena fez algumas previsões sobre o país, fazendo as seguintes afirmações. Passo a citar. A Rússia soltará todas as forças do mal sobre todas as nações, e em dado momento destruirá a melhor parte da minha grei. Esta passará pela purificação, que será tida como o mais grave flagelo da história do mundo. O materialismo avança. Virá uma guerra que destruirá povos e nações, os homens caminharão sobre os cadáveres. A Rússia espalhará os novos erros pelo mundo, promovendo a guerra e a perseguição contra a Igreja. A Igreja está ferida por dentro e por fora. Virá uma guerra jamais vista. Todas as nações descerão ao campo de batalha. A guerra fratricida está próxima. Roma será punida. A Rússia levar-se-á por cima de todas as nações, especialmente a Itália, e plantará a bandeira vermelha na cúpula de São Pedro. A Rússia preparou armas secretas contra os Estados Unidos, contra a França e contra a Alemanha. A guerra está próxima. O reino, a partir da Suíça, estará cheio de cadáveres e de sangue. Bem, depois de analisados os certos, alguns especialistas alertam para o facto dos principais intervenientes da OTAN serem estes 3 países, coincidindo assim com o relato. Outro aspecto que foi notado foi a divergência que existe entre as diferentes igrejas. Já quando a mesma foi questionada se toda a população da Terra seria destruída, a mesma respondeu: uma parte da humanidade será destruída. Os poucos que ficarão reencontrarão o seu Deus. O mundo está em ruínas. A Rússia será queimada. Virá desolação e morte. Fogo nunca antes visto sobre a Terra. Aqueles que não quiserem se arrepender de suas culpas afundarão todos no mar de fogo, e Itália será parcialmente salva. Depois dos alarmantes depoimentos, a mesma ainda conclui ao dizer que a Terra terá 3 dias de trevas. Virá pela manhã e será precedido por um terrível furacão de vento que abalará tudo. A ruína e a morte virão sobre o mundo. Virá um flagelo jamais visto na história da humanidade. Cairá do céu sobre todos os povos da terra. Aparecerá no céu uma nuvem que crescerá e submergirá povos e nações. Uma nuvem vermelha como fogo atravessará o céu. Tudo isso durará 3 dias e 3 noites. Durante esses 3 dias será necessário ficar em casa. Os cadáveres cobrirão toda a terra. Relatos ocorridos entre 1939 e 1953. Ainda dentro da Europa, mais precisamente em Espanha, tivemos as impressionantes aparições de Garabandal. Tudo isto aconteceu entre 1961 até 1965, quando 4 meninas de 11 e 12 anos de idade, chamadas Mari Mazon, Jacinta González, Mari Cruz González e Conchita González, afirmaram ter recebido inúmeras aparições e mensagens do Arcanjo Miguel e da Santíssima Virgem Maria.
Estas aparições celestiais são consideradas pela maioria dos devotos como um dos fenómenos paranormais mais extraordinários do final do século XX, com direito a quedas em êxtase por parte das videntes, comunhões milagrosas, entre outros eventos. Além disso, assim como as aparições de Fátima em Portugal, as aparições de Garabandal também foram testemunhadas por milhares de pessoas e registadas em fotografias e gravações de vídeo, apesar de muitos deles estarem guardados a 7 chaves. Obviamente que naquela época o Vaticano ficou intrigado com os relatos recebidos e desde cedo interessou-se pelo caso. A posição da Igreja foi bastante clara em relação à veracidade dos factos depois de analisados, com o Papa Paulo VI a dizer que Garabandal era o acontecimento mais maravilhoso da história da humanidade depois do nascimento de Jesus Cristo. Entre várias das visões partilhadas pelas crianças, houve uma que se destaca devido aos tempos de insegurança que vivemos tanto na Europa como no mundo em geral. A vidente mais famosa, chamada Conchita Gonzalez, partilhou uma das suas visões com Albrecht Weber, conhecido escritor alemão, que entrevistou a menina no dia 13 de novembro de 1965. O depoimento conta: o Papa irá à Rússia, a Moscovo. Assim que ele retornar ao Vaticano, as hostilidades irão explodir em diferentes partes da Europa, deixando-a totalmente devastada. No momento atual, o Papa ainda não foi a Moscovo, apesar de já ter ido à Embaixada Russa em 2022. No entanto, no final do ano passado, este disse que iria visitar o país. Talvez ainda só não o tenha feito devido à situação atual. Assim sendo, não sabemos o que poderá acontecer. Algo que é quase senso comum é que a aparição mais impressionante acontecida no nosso tempo ocorreu no ano de 1917, na Cova da Iria, onde atualmente se situa a Capelinha das Aparições do Santuário de Fátima, em Portugal. Aqui, Nossa Senhora apresentou um conjunto de revelações a 3 crianças portuguesas: Lúcia dos Santos, 10 anos, Francisco Marte, de 9 anos e Jacinta Marte, 7 anos, e estes ficaram conhecidos como os 3 pastorinhos de Fátima. O evento religioso chegou a ser testemunhado por milhares de pessoas na aldeia e quando a notícia começou a correr a Europa, chegou rapidamente aos ouvidos do Vaticano, que fez imediatamente pressão para tentar descobrir a veracidade dos acontecimentos. Com isto, as 3 crianças chegaram a ser interrogadas e o mais impressionante é que com a idade que tinham, mesmo sendo ameaçadas e fazendo depoimentos separados, toda a história e respectivos pormenores coincidiram nas 3 versões. Assim sendo, o Vaticano reconheceu o milagre e a mais famosa das videntes, conhecida por Irmã Lúcia, foi levada para Roma, de onde foi proibida de sair por um longo período de tempo. Por vezes fala-se nos 3 segredos de Fátima, mas na realidade é apenas um segredo que contém 3 partes distintas. Muitos ainda afirmam que existe 4 partes e não 3. Reza a lenda que sempre que um Papa sobe ao poder no Vaticano, recebe a 4ª parte da profecia, escolhendo se será no seu papado a altura certa para revelar o segredo da humanidade. Do que sabe durante as aparições, além da assustadora visão do inferno passada através de Nossa Senhora às crianças, esta também fez um aviso na 2ª parte do segredo sobre o perigo que a Rússia traria para o mundo. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo pelos seus crimes, por meio de guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem os meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Como podemos ver, as aparições de Fátima vão ao encontro da visão de Helena Aelo sobre o futuro da humanidade e a perseguição à Igreja Católica por parte da Rússia. Mas por último, e não menos importante, temos as profecias da famosa Baba Vanga. E sim, a Nostradamus dos Balcãs tem sido associada a todo o tipo de acontecimentos atuais. No entanto, como dito atrás, esta fez uma previsão bastante impressionante sobre a Rússia. Conhecida por profetizar e acertar acontecimentos como o primeiro presidente negro a assumir a presidência dos Estados Unidos da América em 2009, o ataque às Torres Gêmeas, a ascensão de Adolf Hitler e tantos outros, esta foi a primeira vidente a ser convocada nos tempos modernos por um governo para que pudesse partilhar as suas profecias. Já em 1979, a vidente búlgara encontrou-se com o autor soviético Valentin Sidorov. Entre outras revelações, Baba Vanga afirmou que ocorreria uma guerra na Europa iniciada por extremistas russos e que esta irá garantir a vitória do líder da Rússia sobre o mundo. O mais assustador foi quando a profeta citou o nome do presidente atual. Passo a citar: "Tudo irá derreter, assim como o gelo, apenas um permanece intocado. A glória de Vladimir, a glória da Rússia." Vale a pena ressaltar que Baba Vanga fez estas revelações no ano de 1969, isto quando Vladimir Putin apenas frequentava um curso semestral em Moscovo quando tinha apenas 27 anos de idade. A mulher, conhecida como Nostradamus dos Balcãs, também previu que a realidade como a conhecemos acabará em 5079, mas que até lá o mundo passará por eventos devastadores que mudarão o destino da humanidade. Independentemente do que acreditamos, uma coisa parece certa: o mundo e quem nele habita irá passar por momentos difíceis.
A verdadeira questão é se este será realmente o período mais conturbado da história da humanidade. Esperemos o melhor. Fé. A história da reencarnação mais impressionante e que mais fascinou o mundo foi a Dorothy Lois Eddy, também conhecida por Om Seti, nascida em 1904. Sem dúvida que esta tem sido uma das figuras mais controversas